Alguma vez você já prometeu a si mesmo que mudaria? Fez um grande plano, sentiu-se animado por 3 dias e depois desistiu silenciosamente? Talvez você tenha dito: "Este ano eu entro em forma." Mas a inscrição na academia venceu sem uso. Talvez você quisesse ler mais. Comprou 10 livros, mas eles estão pegando poeira. Ou talvez você tenha estabelecido o mesmo objetivo por 5 anos consecutivos, e todo ano termina da mesma forma, com decepção e desculpas. Se esse ciclo parece familiar, se você está cansado de grandes promessas e pequenos resultados, então esta história mudará para sempre a forma como você pensa sobre objetivos. Porque houve uma vez um homem que tentou transformar toda a sua vida em uma semana e falhou, até aprender um princípio simples. Você não precisa mudar sua vida. Você só precisa mudar 1%. Fique comigo até o final. Numa cidade movimentada, num apartamento comum no 7º andar, vivia um contador de 32 anos chamado David. David era inteligente, trabalhador e profundamente frustrado consigo mesmo. Não porque ele era preguiçoso, mas porque toda vez que tentava melhorar sua vida, ele falhava exatamente da mesma maneira. Em 1º de janeiro, David acordava com fogo no peito. "Este é o meu ano", ele dizia. Ele escrevia uma lista ambiciosa. Exercitar-me todos os dias, 1 hora mínima. Ler 50 páginas antes de dormir. Aprender espanhol por 45 minutos. Acordar às 5 da manhã. Comer apenas alimentos saudáveis. Meditar 30 minutos diariamente. Por 3 dias, ele fazia tudo. Ele se sentia invencível. Seus colegas de trabalho perguntavam: "David, o que mudou?" Ele sorria confiante. "Estou me tornando a melhor versão de mim mesmo." Mas no 4º dia, seu corpo doía de tanto exercício. No 5º dia, ele estava exausto de acordar às 5 da manhã. No 6º dia, ele pulou um hábito, depois outro. Na 2ª semana, ele estava de volta à sua antiga rotina, sentindo-se pior do que antes. Não apenas porque havia falhado, mas porque havia provado a si mesmo mais uma vez que não conseguia mudar. Sua irmã mais nova, Emma, visitava e via o equipamento de ginástica sem uso, o livro de espanhol intocado, a almofada de meditação abandonada. Ela perguntava gentilmente: "David, por que você sempre faz isso? Por que não começar menor?" Mas David balançava a cabeça. "Emma, pequenas mudanças não importam. Se vou mudar, preciso mudar tudo. Tudo ou nada." O que David não percebia era que sua mentalidade de tudo ou nada era exatamente o que o mantinha preso. Ele havia tentado esse padrão 12 vezes ao longo de 6 anos. 12 resoluções de ano novo, 12 falhas, 12 ciclos de esperança e vergonha. Ele sussurrava para si mesmo tarde da noite, olhando para seu reflexo. "E se eu simplesmente não for o tipo de pessoa que pode mudar?" Certa noite de outono, David recebeu um convite que apertou seu estômago. Sua reunião de 10 anos da universidade. Ele quase não foi, mas algo o fez entrar naquele salão de hotel carregando o peso de uma década de promessas não cumpridas. E lá ele os viu, seus antigos colegas. Alguns haviam iniciado negócios de sucesso. Outros haviam viajado para 30 países. Um amigo havia escrito um livro. Outro havia corrido 3 maratonas. David estava num canto segurando um copo de água, respondendo a mesma pergunta repetidamente. "E então, David, o que você tem feito?" Ele sorriu fracamente e disse: "Ah, sabe, trabalhando, mantendo-me ocupado." Mas por dentro sua mente gritava: "Estou tentando mudar há 10 anos, e estou exatamente onde comecei." Então ele viu Marcos. Marcos havia sido o estudante mais preguiçoso da turma, atrasado para todas as aulas, mal passando nos exames, sem ambição visível para ninguém. Mas agora Marcos parecia diferente. Saudável, confiante, energizado. David não pôde evitar.
Marcos, você está incrível! O que aconteceu? Marcos sorriu. Comecei a melhorar 1% a cada dia. David franziu a testa. 1%? Isso não é nada. Isso não mudaria nada. O sorriso de Marcos se aprofundou. Foi exatamente o que pensei também, até que alguém me mostrou a matemática. Antes que David pudesse responder, Marcos lhe entregou um cartão de visitas. Tem uma pessoa que quero que você conheça. A treinadora Ellen, ela mudou minha vida. Se você está cansado de se sentir preso, vá vê-la. Diga que eu te enviei. Aquela noite, David deitou-se na cama, olhando para o cartão. Parte dele queria jogá-lo fora. Outra falsa esperança, outra decepção esperando para acontecer. Mas uma voz mais baixa sussurrou: e se desta vez for diferente? Na manhã seguinte, ele fez a ligação. O escritório da treinadora Ellen não era nada como David esperava. Sem pôsteres motivacionais, sem slogans de superação. Apenas uma mesa simples, 2 cadeiras e um quadro branco. Ellen era uma mulher na casa dos 50 anos, com olhos gentis e uma presença calma. Ela ouviu enquanto David explicava seu padrão. Grandes objetivos, breve sucesso, falha inevitável, vergonha esmagadora. Quando ele terminou, ela assentiu lentamente. David, você não é preguiçoso. Você não é fraco. Você está apenas usando a estratégia errada. Ela caminhou até o quadro branco e desenhou um gráfico simples. Deixe-me mostrar algo que mudará a forma como você vê a melhoria para sempre. Ela escreveu: 1,01 elevado a 365 igual a 37,8. 0,99 elevado a 365 igual a 0,03. David olhava, confuso. Não entendo. Ellen deu um sorriso. Se você melhora 1%, apenas 1% a cada dia por um ano, você não melhora 1%, nem mesmo 365%. Você melhora 3.700%. Você se torna 37 vezes melhor. Ela tocou no quadro. Mas se você piora 1% a cada dia, pulando treinos, comendo mal, perdendo tempo, você não cai 1%. Você cai 97%. Você quase desaparece. David sentiu algo mudar em sua mente. A diferença entre quem você é e quem você poderia ser não é um salto gigante. São 365 passos minúsculos. Ellen sentou-se. David, você continua tentando correr uma maratona, quando nunca nem correu pelo quarteirão. Seus objetivos não são o problema. Sua abordagem é. Ela pegou um caderno simples. Aqui está o que eu quero que você faça. Esqueça tudo da sua lista, exceto um hábito, apenas um. Qual é a menor versão da mudança que você quer? David pensou. Eu quero me exercitar. Menor. Eu quero caminhar. Menor. David fez uma pausa. Eu quero calçar meus tênis de corrida. Ellen sorriu. Perfeito. Pela próxima semana, toda manhã, você vai calçar seus tênis de corrida. Só isso. Você não precisa correr. Você não precisa sair. Apenas calce os tênis. David quase riu. Isso é ridículo. Não vai conseguir nada. A expressão de Ellen ficou séria. David, você tem tentado se tornar uma pessoa diferente da noite para o dia. É por isso que você sempre falha. Mas a mudança de identidade não acontece em um dia. Acontece através da repetição de pequenos comportamentos. Ela se inclinou para a frente. Você não precisa ser a pessoa que corre 8 quilômetros. Você precisa se tornar a pessoa que calça tênis de corrida. Porque uma vez que você é essa pessoa, correr se torna inevitável. Uma semana, 7 dias. Calce os tênis de corrida todas as manhãs. Nada mais. Você consegue fazer isso? David sentiu algo estranho. Esperança sem pressão. Esse objetivo não era intimidante. Era quase vergonhosamente pequeno. Sim, ele disse.
Eu consigo fazer isso. Ellen escreveu em seu caderno. Bom, porque pequenas mudanças parecem não importar, até que se acumulam. É aí que tudo muda. Na manhã seguinte, David ajustou o alarme. Quando tocou, ele não pulou da cama animado, não sentiu nada. Mas ele havia feito uma promessa. Calçou os tênis de corrida. Depois sentou no sofá e tomou café. Esse foi o dia 1. Dia 2. Calçou os tênis de corrida, sentou no sofá. Dia 3. Calçou os tênis de corrida. Andou até a porta. Voltou para dentro. Sua irmã, Emma, visitou no dia 4. David, você vai correr? Não, ele disse, amarrando os sapatos. Estou só calçando meus tênis. Ela parecia confusa, mas David não explicou. Dia 5. Calçou os tênis de corrida, saiu. Ficou na calçada por 30 segundos. Voltou para dentro. No dia 6, algo estranho aconteceu. David calçou os tênis, saiu. E suas pernas começaram a se mover. Não porque ele se forçou, mas porque ficar parado agora parecia estranho. Ele correu por 2 minutos, voltou, tirou os tênis. Ele tinha corrido. Segunda semana, a treinadora Ellen perguntou: Como está indo? Calcei meus calçados todos os dias. Às vezes eu corro agora. Não muito, só um pouquinho. Perfeito, ela disse. Não adicione nada ainda, mantenha apenas este hábito. Semanas se passaram, o padrão se tornou automático. Tênis nos pés, porta aberta, pés em movimento. 5 minutos viraram 10, 10 viraram 15. Um mês depois, o colega de trabalho de David perguntou: Você é um corredor agora? David hesitou. Ele era? Ele ainda corria apenas 15 minutos, não era muito. Mas então ele percebeu que havia corrido 28 dias seguidos. Ele nunca havia feito algo por 28 dias seguidos. Sim, ele disse, impressionando a si mesmo. Acho que sou. Foi então que a treinadora Ellen adicionou o segundo hábito. Agora você é um corredor. Sua identidade mudou. Qual é o próximo 1%? David escolheu ler por 10 minutos antes de dormir. Apenas 10 minutos. Uma página, se fosse tudo o que ele conseguisse. Então, um terceiro hábito. Espanhol por 5 minutos diariamente. Não 45, mas 5. 6 meses depois, David havia corrido 180 dias seguidos. Agora corria 30 minutos diários. Leu 15 livros. 10 minutos toda noite somam. Completou 2 cursos de espanhol para iniciantes. Adicionou café da manhã saudável, outro pequeno hábito. Começou a escrever um diário 5 minutos diariamente. Ele não estava fazendo tudo. Ele estava fazendo 5 pequenas coisas consistentemente. Sua irmã Emma o visitou novamente. Ela parou na porta, olhando. David, você está diferente. Ele sorriu. 1% diferente a cada dia. Não, ela disse. Você parece uma pessoa completamente diferente. David olhou no espelho. Ela estava certa. Mas a mudança tinha sido tão gradual que ele não havia percebido. É assim que a transformação funciona, invisível, até que, de repente, é inegável. Um ano após aquele reencontro doloroso, David retornou ao mesmo salão de hotel. Desta vez, as pessoas não perguntaram: "O que você tem feito?" Elas perguntaram: "David, como você conseguiu? Você está incrível. Qual é o seu segredo?" David sorriu, lembrando as palavras de Marcos. Eu melhorei 1% a cada dia. Algumas pessoas assentiram educadamente, sem entender. Alguns poucos, porém, aqueles que estavam cansados de falhar, se inclinaram. Queriam saber mais. Eles perguntaram: "O que isso significa de verdade?" E David explicou tudo. Ele falou da Coach Ellen, das sapatilhas de corrida, da escolha de um hábito mínimo, da mudança de identidade através da repetição. Uma mulher então disse: "Mas eu quero mudar tantas coisas. Como eu sei por onde começar?" David puxou um bloco de notas.
Era um hábito que ele tinha pegado de Ellen. Comece, disse ele, com a menor versão do que você quer atingir. Se quiser escrever um livro, escreva uma frase todo dia. Se quiser ficar em forma, vista suas roupas de treino. Se quiser aprender violão, pegue o instrumento por apenas 2 minutos. Isso parece pequeno demais para fazer diferença, alguém comentou. Eu pensei o mesmo, David respondeu. Mas pergunte a si mesmo, você prefere fazer algo pequeno todo dia ou algo enorme apenas uma vez e nunca mais? A história de David é a sua história, é a minha história, é a história de cada pessoa que um dia quis mudar, mas se sentiu sobrecarregada pelo tamanho do objetivo. Aqui está a verdade que muda tudo. Você não precisa transformar sua vida em um único dia. Você só precisa melhorar em 1%, apenas 1%. Mas você precisa fazer isso todo dia. Lembre-se de 3 princípios. Primeiro, hábitos pequenos se acumulam. Aquele 1% parece invisível hoje, mas em 6 meses, em 1 ano, você será irreconhecível. Segundo, a identidade supera a motivação. Não é sobre correr maratonas, é sobre se tornar a pessoa que calça as sapatilhas de corrida. A ação segue a identidade. Terceiro, nunca quebre a corrente. Perder um dia corta o efeito composto. 2 dias, ele reinicia. Consistência é tudo. Então, aqui está o seu desafio. A partir de hoje, escolha um hábito, apenas um, a menor versão de algo que você quer mudar, tão pequeno que ele parece até embaraçoso. Depois, faça isso todo dia, por 30 dias. Não expanda. Não adicione mais nada. Apenas prove a si mesmo que você pode cumprir uma pequena promessa. Porque a pessoa que consegue cumprir uma promessa, consegue cumprir qualquer promessa. E com essa melhora de 1%, em 1 ano você estará 37 vezes melhor. Se esta história te inspirou a finalmente iniciar aquela mudança que você vem adiando, dê um like neste vídeo para que mais pessoas possam descobrir a regra do 1%. Compartilhe com alguém que está preso na armadilha do tudo ou nada. E deixe um comentário agora mesmo. Qual é o seu hábito? Qual é o 1% que você vai se comprometer a fazer hoje? Vamos nos ajudar uns aos outros. Estarei lendo cada comentário. Até a próxima. Lembre-se, você não precisa mudar sua vida da noite para o dia. Você só precisa ficar 1% melhor do que ontem.